Olá, senhores. Vamos aprender a fazer uma boa conclusão? Mas antes de mais nada, algumas dicas. Primeiro, não é obrigatório, ok? Mas a critério de coesão, é interessante que você retome ideias de cada parágrafo, inclusive a introdução. Uma conclusão não é simples repetição de ideias que já foram citadas. Ela serve para mostrar ao leitor que o objetivo que você propôs foi atingido. Termine com chave de ouro, uma frase de efeito, uma reflexão, uma pergunta que tenha sido respondida pela sua redação, beleza? Ou uma citação, ou uma solução e assim por diante, como veremos mais à frente, tá? Como é que eu devo começar a minha conclusão? Devo começar com conclui-se que, portanto. Vocês vão ver alguns exemplos mais à frente, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos para os exemplos. Os exemplos é que trazem para a gente uma noção de como devemos trabalhar. A primeira forma de terminar uma conclusão é com uma frase de efeito, tá certo? Eu vou pegar o seguinte tema: poluição global. A ideia principal que eu defendi na minha redação é de que a poluição traz retornos a longo prazo. Beleza? Vou defender isso na minha redação. O argumento que eu usei no primeiro parágrafo é que o derretimento das calotas polares aumenta o nível dos oceanos. Tá bom. O argumento que eu usei no segundo parágrafo do meu desenvolvimento para defender a minha ideia principal é de que o aumento de CO2 na atmosfera causa crescimento na perda de fauna e flora a cada ano. Beleza. Senhores, como é que poderia ser uma conclusão usando uma frase de efeito? Por tudo o que foi apresentado, entende-se que por motivo de poluição é inevitável a perda de fauna e de flora, além do aumento do nível dos oceanos todos os anos, obras da espécie de maior peso quantitativo, a qual vem promovendo mais e mais injúrias à natureza, por não ter entendido que não se deve destruir quando o dom recebido é o de criar. Observe que eu terminei com uma frase de efeito. Eu retomei ideias que eu usei para defender no primeiro parágrafo do desenvolvimento e ideias do segundo parágrafo do meu desenvolvimento. Certo? A partir do momento que eu falo assim, é inevitável a perda de fauna e flora. Eu estou retomando o primeiro parágrafo do meu desenvolvimento. Quando eu falo assim, além do aumento do nível do oceano todos os anos, eu estou retomando a ideia do meu segundo parágrafo. E eu não fiquei só nisso. O que eu fiz? Eu trouxe uma frase de efeito no final. Não se deve destruir quando o dom recebido é o de criar. Uma frase de efeito. Entenderam, pessoal? É o jeito mais comum de se terminar uma redação. Quando eu vou corrigir redações, eu vejo muita gente, certo, terminando as redações com frases de efeito. Não tem nenhum problema, desde que seja bem construído, não tem nenhum problema. Bruno, por que você fica batendo nessa tecla? Poxa, retome ideias da introdução, retome ideias do primeiro parágrafo, retome ideias do segundo parágrafo. É porque a maioria das pessoas que eu dou aula tem muita dificuldade em estabelecer uma relação de dependência entre os parágrafos. Por isso eu tento forçar elas a estabelecerem uma coesão na conclusão, tá? Mas isso não é obrigatório, pessoal, isso não é obrigatório, tá bom? Inclusive, mais à frente tem um exemplo de uma conclusão que não retomou ideias do primeiro e segundo parágrafo, você vai ver quando chegar lá. O próximo exemplo é terminar uma redação usando-se de uma reflexão, uma mensagem que traga uma reflexão, tá bom? Senhores, tem que ser muito bem construído, tá? Muita gente tenta terminar a redação com uma reflexão e acaba se embananando todo. Cuidado com isso. Vamos pegar o seguinte tema: analfabetismo funcional. Camaradas, digamos que a ideia principal que eu queira defender é a de que o analfabetismo funcional vem de um ensino fundamental ruim. Beleza. O argumento do meu desenvolvimento, o argumento do primeiro parágrafo do meu desenvolvimento dizia o seguinte:
No Brasil, o investimento no ensino básico é de responsabilidade dos estados e municípios, né? E eles têm sido negligentes com o ensino fundamental. Ok. O argumento que eu usei no segundo parágrafo é de que 3 em cada 10 jovens, o que equivale a 38 milhões de pessoas, são considerados analfabetos funcionais e não chegaram ao ensino médio. Beleza? Ok, esse foi o argumento que eu usei no segundo parágrafo. Como é que ficaria uma conclusão, né, em cima de uma conclusão que termine com uma reflexão? Por fim, seja pela disfunção de estados e municípios, olha aí eu falando da disfunção, da incapacidade do estado e do município, seja pelo ensino fundamental não concluído, o fato é que quase 1/3 da população brasileira não consegue interpretar textos simples, aproximadamente 30% de futuros homens e mulheres incapazes do senso crítico proporcionado pela leitura, ou seja, 30% de pais, mães que serão influenciadores de mentes em aprendizado, ou não. Entenderam? Então a reflexão que eu trouxe aqui é de que essas pessoas que são analfabetas, funcionais, certo? Essas pessoas serão pais, serão mães e não vão conseguir influenciar de maneira ideal a mente de seus filhos, tá certo? É o que foi proposto aqui na ideia principal. Beleza, pessoal? E note que a minha reflexão ela foi gerada pelas duas palavrinhas que estão entre parênteses ali no finalzinho, certo? Serão influenciadores de mentes em aprendizado, ou seja, de crianças que estão em aprendizado. Ou não, né? Por quê? Porque são analfabetos funcionais. Gerou um tom de reflexão, tá bom? É uma boa maneira de se terminar uma redação, de se terminar a sua conclusão, desde que seja muito bem construído. Beleza? Um próximo exemplo é fazer o término da sua redação através de uma pergunta. Digamos que eu tenha o seguinte tema: informações hackeadas. Digamos que a ideia principal é de que as pessoas têm sido irresponsáveis com a segurança cibernética. Beleza? Digamos que as pessoas têm sido irresponsáveis com a própria segurança cibernética. Beleza. O argumento que eu usei no primeiro parágrafo é de que dados pessoais que são postados em redes sociais e fóruns compartilhados vêm deixando as pessoas mais expostas a riscos. E esse foi o argumento do meu primeiro parágrafo. Digamos que o argumento do segundo parágrafo é que muitos navegam em sites não licenciados e sem segurança adequada para a proteção de seus endereços IP. Ou seja, as pessoas navegam em sites que não são licenciados e deixam o computador expostos a serem rastreados pelo seu endereço IP, tá bom? Digamos que esse tenha sido o argumento do segundo parágrafo. Ok, como ficaria uma conclusão que termine através de uma pergunta? Olha só, conclui-se que é através da divulgação desnecessária de informações e da navegação insegura que as pessoas vêm se lançando na maior rede de compartilhamento do mundo. Infelizmente, até que o ser humano mude, os ataques por meio da internet vão continuar e não há muito a se fazer, até porque, ao final das contas, quem deve ser o maior interessado na segurança do usuário? Eu vivo falando que você não pode fazer perguntas que já não tenham sido respondidas pela sua redação, tá certo? A minha redação inteira foi voltada para falar que as pessoas estão sendo negligentes com a própria segurança. Então, no final, quando eu digo assim, quem deve ser o maior interessado na segurança do usuário? A conclusão que se chega é que é o próprio usuário. Eu não preciso deixar a resposta explícita porque toda a minha redação fala disso. Então, está explícito ao longo da minha redação que o usuário é o responsável pela segurança dele. Entenderam, pessoal? É uma boa maneira de se terminar uma redação, desde que seja muito bem construído, assim como a reflexão, tá? Pois bem, uma maneira excepcional, uma maneira excepcional de se terminar uma redação através de uma citação, tá bom? Vamos pegar o seguinte tema: mortes no trânsito. Senhores, o problema de terminar a redação com uma citação é que nem sempre nós temos citação suficiente na cabeça para todos os temas do mundo, tá? Mas se tiver uma citação que você possa fazer
colocando uma pessoa que é autoridade no assunto. Faça. Vamos lá. Digamos que o tema seja morte no trânsito. E que a minha ideia principal, que eu quero defender, é que a taxa de mortes no trânsito do Brasil é alta por falha humana. Ok. O argumento que eu usei no primeiro parágrafo é que 72% dos acidentes em rodovias federais e estaduais são gerados por falha humana. Tá bom? Digamos que o argumento que eu usei no segundo parágrafo é que 6% dos acidentes em rodovias federais e estaduais são gerados por falhas técnicas nos veículos, ocasionadas pela pouca ou nenhuma manutenção dos automóveis. E aí você se pergunta como que ficaria uma redação que traga uma citação no final, em cima desse tema. Vamos ao exemplo. Diante de tudo o que foi apresentado, pode-se concluir que o vetor humano é o maior causador de mortes no trânsito em todo o Brasil, causando a destruição de mais de 52 mil famílias todos os anos. 2 são os pilares capazes de combater esse pesadelo: fiscalização e multas com valores mais agressivos ao bolso. A solução pode parecer clichê, mas como corroborado por José Aurélio Ramalho, toda multa é um acidente que não aconteceu. Então eu peguei a citação de uma pessoa que é autoridade no assunto, José Aurélio Ramalho, certo? Uma pessoa de credibilidade, e usei para fechar a minha redação, corroborando com a minha ideia que eu estou defendendo. Entenderam, pessoal? Próximo exemplo. Digamos que você diga assim: Bruno, eu não tenho nada em mente. Eu não tenho uma citação na minha cabeça, eu não estou conseguindo terminar com uma frase de efeito, poxa, eu estou perdido. Não invente. Se você está vendo que está muito difícil terminar a sua conclusão, cuidado para não ficar perdendo tempo na redação na prova. Existem uma série de outras questões que você precisa responder, tá bom? Então tem gente que gasta 3 horas e meia na redação e fica em chamas para poder responder o resto da prova a tempo. Para isso não acontecer, bateu a dúvida, termine da maneira clássica, que é terminar com uma solução. Você vai para o 10 se você terminar com uma solução a sua redação. Se você foi capaz de levantar um problema, falar de 2 argumentos sobre esse problema e no final ainda apresentar uma solução, poxa, você é o cara, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, termine com uma solução. Na dúvida, termine com uma solução, beleza? Vamos pegar o seguinte tema: a janela demográfica brasileira. Digamos que a minha ideia principal é de que o Brasil não soube aproveitar sua janela demográfica. Digamos também que o argumento que eu usei no primeiro parágrafo é que os investimentos em escolas técnicas aconteceram nas grandes capitais e nas regiões metropolitanas, mas ficaram ausentes nas regiões interioranas. Esse foi o argumento do meu primeiro parágrafo. Digamos que o argumento do meu segundo parágrafo é que o índice de analfabetismo do país é elevado, de modo que nem toda a população economicamente ativa pôde ser especializada para ocupar cargos técnicos. Por essa razão, a janela demográfica brasileira não pôde ser aproveitada adequadamente. Ok, como é que ficaria uma solução para esse problema? Proposta de conclusão. Tendo em vista os aspectos observados, conclui-se que a grande solução reside em investir cada vez mais nas escolas técnicas, apoiar os projetos nacionais de tecnologia que exijam mão de obra especializada, aumentar o número de vagas para a alfabetização de jovens e adultos nos municípios, além de trazer para a grade curricular das escolas públicas cursos técnicos que possam ser realizados juntamente com o ensino médio. Tudo isso para que se tenha um maior aproveitamento da janela demográfica brasileira e, consequentemente, uma transformação a longo prazo da educação no país. Senhores, prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu quero que vocês percebam que essa foi a única proposta de conclusão que eu não retomei argumentos do primeiro e do segundo parágrafo. Eu já fui logo de cara, olha só, tendo em vista os aspectos observados, conclui-se que a grande solução, já fui direto na solução. Bruno, é obrigatório que eu retome ideias do primeiro e do segundo parágrafo? Não, não é obrigatório, tá bom? Eu tento forçar a pessoa a retomar para que ela aprenda a fazer a coesão com os parágrafos anteriores. Mas não é obrigatório, você pode ir direto ao ponto como eu fiz aqui.
beleza? Senhores, acabei de apresentar para vocês algumas formas de se terminar uma redação, tá bom? Então, o que eu quero de vocês? Que treinem, 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 treinem. Eu acabei de dar o caminho das pedras, coisa que muito professor aí fora não fala, né? Não fala da maneira como eu falei aqui, tá bom? Então, senhores, estudem, tentem fazer uma redação por dia até o dia da prova e vocês vão muito bem no objetivo de vocês. Beleza? Bons estudos.